E o tema da aula de hoje são, ou melhor povos indígenas, saberes e técnicas. Nós vamos estudar sobre os astecas, os maias, os incas e os tupis. Vem comigo. O que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre os povos indígenas. Sobre os astecas, veremos sua origem e expansão, saberes e técnicas astecas. Sobre os maias, a sociedade e a economia maia, saberes e técnicas desse povo. Sobre os incas, veremos sua origem e expansão, sociedade incaica, saberes e técnicas deles, técnica, trabalho e impostos. Sobre os tupis, veremos sua origem e povoamento e suas técnicas e saberes. Então vamos iniciar? Astecas. Eles viveram em Aztlán, daí a origem do nome Azteca, que ficava no norte da América até por volta do século XII, ou seja, dos anos 1100 d.C., quando deixaram sua terra de origem em busca de terras férteis. Essa daqui é a região onde habitava o povo asteca, Aztlán. No século XIII, nos anos 1200, chegaram ao Vale do México, à beira do lago Texcoco, e lá fundaram a cidade de Tenochtitlán, em 1325. Eles dominaram diversos povos da região por meio de guerras e alianças políticas e construíram assim o seu império, cuja capital era Tenochtitlán. Nesse mapa aqui, você verá a abrangência do Império Azteca. Tudo que está verde era a abrangência do Império Azteca. Os povos dominados deviam pagar aos astecas. Se recusassem, eram caçados por meio de saques e raptos de pessoas. Havia também uma obrigação de adoração a Huitzilopochtli, deus asteca da guerra, das tempestades e do sol. Esse seria o motivo pelas várias rebeliões dos povos dominados. Esse seria o Huitzilopochtli. Nome complicado de falar, né? Essa é uma representação mais contemporânea de como ele seria. Bom, vimos aqui a origem dos astecas. Seus saberes e técnicas. O artista mexicano Diego Rivera, ele inovou ao valorizar a atuação dos povos indígenas em diversos campos da vida social do país, diferente dos livros de história do México até então, que tinham uma visão mais eurocêntrica, mais voltada para a visão europeia. Este é um quadro, na verdade é um painel, pintado por Diego Rivera, no México, onde você pode ver os astecas, o líder asteca e ao fundo a cidade de Tenochtitlán. Preste atenção a esse detalhe que vai ser ampliado. Veja, ruas retas, ok? Com um planejamento. Interessante isso. Veja a semelhança também das construções com as construções mesopotâmicas e egípcias, pirâmides, né? O que está sendo circulado aqui é uma das ilhas artificiais. Vamos entender como elas se chamavam e como eram feitas. Eles usavam cálculos e técnicas apuradas na construção civil, tá? Que assim conseguiram construir a cidade de Tenochtitlán. Destaque na capital para as Chinampas, aquela ilha que eu circulei ainda há pouco para vocês. Eram ilhas artificiais feitas sobre estacas. E, além de bons construtores, os astecas eram ótimos nadadores, dominando técnicas de respiração. Então, eles aprenderam a técnicas de respiração para conseguir fixar, né, as estacas no fundo do lago para fazer sobre elas as chinampas, as ilhas artificiais. A fertilidade das terras pantanosas favorecia a agricultura, onde se plantava verduras, plantas medicinais, flores, entre outros. A arquitetura asteca é fascinante, pois nas cidades haviam canais e aquedutos, canais para
levar água, tá certo? Ou se não, para escoar. E aquedutos para levar água até as casas das pessoas. Ruas largas e retas. E isso causou admiração nos conquistadores espanhóis. Então, vimos aqui sobre os saberes e técnicas astecas. Os maias. A civilização maia é uma das mais antigas da América. Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde por volta de 2500 a.C., ou seja, mais de 4.000 anos atrás. No início, eles eram caçadores e coletores nômades pelas selvas. Eles passaram a domesticar plantas como milho, pimenta e feijão, fundando cidades de Tikal e Copan. Nesse outro mapa aqui você tem nessa área verde a área dominada pelos maias. As cidades que foi falado, Copan e Tikal, tá certo? Elas foram faladas ainda agora, Tikal e Copan. Eles ocuparam também cidades que já existiam antes dele, como Uxmal e Chichen Itzá, no norte. Voltando no mapa. Uxmal. Essas duas cidades já existiam antes dos maias e foram ocupadas por eles. A área de domínio maia corresponde hoje ao sul do México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador e parte de Honduras e Belize. Veja só, sul do México, quase toda a Guatemala, Belize, El Salvador e parte de Honduras. Vimos aqui a origem dos maias. Sua sociedade e economia. A sociedade maia era hierarquizada, ou seja, formada por ordens, onde a primeira era mais importante do que as que se sucediam após ela. Acima da pirâmide social estavam nobres e sacerdotes, abaixo do imperador, claro. Em seguida, artesãos e trabalhadores livres, maioria de agricultores. A sociedade maia era assim. O Naxel, que era o imperador maia, abaixo dele sacerdotes, logo em seguida nobres, depois pessoas comuns e por fim escravos. Sim, pois muitos dos povos que não eram maias, que foram dominados por eles, eram levados também como escravos. O governante da cidade, o Naxel, era visto como representante dos deuses, ajudado por nobres e sacerdotes. Havia uma crença camponesa de que boas colheitas elas aconteceriam se pagassem impostos ao governo sagrado. O pagamento de impostos era feito por meio de parte da produção dada ao governo ou de trabalhos gratuitos a ele, como reparo e construção de estradas. A maioria dos maias vivia no campo, cultivando feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho, cujo grão era a base da alimentação maia, tá certo? O milho. Aqui você tem uma cena dos maias na agricultura. Os canais eram cavados para irrigar as mudas de milho por causa da aridez do solo em virtude do sol constante. Então, nas regiões eram feitos canais para irrigação. Então, nós vimos a sociedade e a economia maia. Vamos falar seus saberes e técnicas. Os conhecimentos de engenharia e cálculo revelados nas grandes e sofisticadas construções maias. Vejam só essas construções. Essa foto é recente e ela mostra vestígios de construções maias. Impressiona como um povo indígena pode ter feito essas construções. E elas estão situadas aqui na América. As pirâmides serviam como base para os templos religiosos, aos quais se tinha acesso por meio de escadarias íngremes. As pirâmides maias chegavam a ter 60 metros de altura, um prédio em torno de 20 andares. Como, por exemplo, vejam só o tamanho dessa pirâmide. Olha o tamanho dessa pessoa. É o equivalente a um prédio de 20 andares.
e se tinha acesso por meio dessas escadas, escadas bem íngremes. Íngreme é tipo bem em pé, uma escada que não é muito inclinada, certo? A inclinação é mais verticalizada, é de difícil acesso. Então, as pessoas subiam aqui, ok? E lá dentro eram oferecidos sacrifícios aos deuses, os quais a gente fala mais adiante. Muitas cidades, elas surgiram em torno dos centros cerimoniais. Então, as cidades maias, elas vão surgir em torno desses templos, como as primeiras cidades pelo mundo aqui, pelo menos cidades cristãs, por exemplo, né, de fundação cristã. Você vai ter a igreja, em torno da igreja católica ou outra igreja, certo? Dá-se a expansão da cidade. Falamos aqui sobre os saberes e técnicas. Bom, vamos falar agora sobre os incas. Os maias nós já falamos. Eles teriam chegado ao interior da Cordilheira dos Andes em busca de terras férteis por volta dos anos 1200, ou seja, do século XIII. Nesse mapa aqui, com a América do Norte, Central e do Sul, você vai ter onde se localizavam os astecas, os maias e onde dominavam os incas. Eles começaram como camponeses e pastores, erguendo a cidade de Cusco, capital do Império Inca. Eles ampliaram seus domínios por meio de alianças com povos da região ou fazendo guerra e submetendo-os, como um bom império que se preze, né? A formação do Império Inca, eles assimilaram elementos de outras culturas, principalmente o Quechua, língua propagada mais tarde pelos Andes. Então, o Quechua, ele foi uma assimilação de outro povo, tá? De um povo dominado. E eles assimilaram como língua oficial do Império Inca. Veja a extensão do Império Inca aqui nesse mapa. Então, a região dominada pelos Incas corresponde hoje a parte da Colômbia, quase todo o Equador, quase todo o Peru, boa parte da Bolívia, boa parte do Chile, parte da Argentina, certo? As conquistas ampliaram o Império, né? E foi preciso se dividir o Império em várias regiões, cujos governadores prestavam contas de seus atos ao imperador. E também havia uma eficiente rede de estradas construída nas encostas das montanhas que interligavam o Império. Jovens eram treinados desde cedo para levar e trazer informações e produtos por meio dessas estradas. Então, falamos aqui da origem dos Incas. Sociedade. Então, a sociedade incaica, ela tinha como topo o imperador. O imperador, tinha o título de Inca, aí, né, tem a ver com o Império Inca, vem do nome do imperador também, do título, assim como o faraó no Egito, né, tinha esse nome, tinha esse título, faraó. O título para o imperador dos Incas era Inca, ou Filho do Sol. Ele era visto como semidivino e possuía enormes poderes e privilégios, e seu cargo era passado de pai para filho, ou seja, era hereditário. Abaixo do imperador estavam sacerdotes e chefes militares de origem nobre. Em seguida, vinham os artesãos, soldados, projetistas e funcionários públicos, que eram sustentados pelo governo com os impostos cobrados dos camponeses e de povos dominados, como acontece hoje. Aqui, nessa ilustração, nós podemos ver como era hierarquizada a sociedade incaica. No topo o imperador, abaixo os governadores e nobres, em seguida os sacerdotes, depois chefes tribais, depois altos funcionários, depois o povo e por fim os escravos. Falamos da sociedade incaica. Ainda aqui nessa imagem você pode, né, ver representantes da sociedade. O imperador, certo? Sacerdote, os nobres, chefes militares, né? Representante do povo, escravos. Falamos da sociedade incaica, agora nós vamos falar sobre seus saberes e técnicas. Então,
Havia a produção de maquetes de argila e pedra antes de se realizar a construção de uma grande obra, né? De se erguer uma grande obra, para se ter uma ideia de como a obra ia ficar depois de pronta. E eles usavam grandes blocos de pedra que eram cortados e encaixados um no outro sem necessidade de argamassa. Vejam bem essa imagem. Olha só que interessante, que impressionante. E olha o tamanho desses blocos de pedra, para vocês terem uma ideia. O tamanho de uma pessoa. Esse homem aqui, ele já é alto, deve ter 1,80 m por aí. E olha só o tamanho desse bloco. Enorme, né? E aqui nós temos a cidade de Machu Picchu, no Peru, certo? Uma das cidades incas. Na verdade, somente suas ruínas, né? Eles não habitam mais por lá. Bom, eu acho que não toda a cidade. Então, vestígios de construções incas podem ser encontradas em Cusco, Lima e Quito, tá? Técnica, trabalho e impostos. Então, houve o desenvolvimento de técnica agrícola através da construção de terraços em forma de grande escada para o plantio. Como o terreno era muito íngreme, ou seja, muito montanhoso, muito acidentado, eles construíam escadas, faziam grandes escadas e no topo dessas escadas eles realizavam as plantações dos seus produtos agrícolas. E olha que interessante, nos degraus mais altos havia o plantio de vegetais resistentes ao frio, como batata, por exemplo. Nos degraus do meio, milho, abóbora e feijão, e nos mais baixos, árvores frutíferas. E isso proporcionava aos incas colheitas variadas e fartas durante o ano todo. Além disso, havia a atividade do pastoreio, expressada sobretudo na criação de lhama e alpaca, usados em transportes dos quais se obtinham lã e leite. Lhama, alpaca. A maior parte da população era constituída de camponeses. Cada família da aldeia era ligada pelo laço de parentesco, que esse laço era chamado de Ailu, e o chefe do Ailu era o Curaca. As terras camponesas eram divididas em 3 partes, uma para o imperador, uma para os deuses e outra para famílias camponesas. E o pagamento, havia também o pagamento de imposto chamado mita, era a prestação de serviços gratuitos para o governo inca, certo? Falamos da técnica, trabalho e impostos. Dos tupis, vamos falar agora. Havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1000 povos falantes de cerca de 1.300 línguas por volta de 1500, quando os portugueses chegaram por aqui. A população tupi chegava a 1 milhão de pessoas, segundo cálculos. E a origem desses povos está na floresta amazônica. As casas eram ruidosas e movimentadas, ou seja, havia barulho, muito movimento dentro das casas tupis. E as aldeias eram grandes em relação às aldeias de hoje. Sua expansão começou por volta de 500 a.C., ou seja, de 2.500 anos atrás. Parte foi pelo interior rumo ao sul, outra parte foi para a foz do rio Amazonas e depois avançou pelo litoral no sentido norte e sul. Então, os tupis, eles se originaram na floresta amazônica e ocuparam essa região aqui, ó, tá? Tupis. Eles praticavam agricultura, principalmente o cultivo da mandioca, tá? E caçavam, pescavam e coletavam produtos da floresta, o que complementava a dieta deles. Entre os grupos litorâneos estavam os tupinambás, onde hoje é o Rio, e os tupiniquins, onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Aqui estão povos tupis num dos rituais. Falamos da origem deles, agora nós vamos às técnicas e saberes. Os mantos tupinambás eram confeccionados com fibras naturais, feitos de embira, e penas de guará, ave de plumagem vermelha do litoral norte do país. Esse manto servia para vestir os meninos durante a importante festa para celebrar a passagem da adolescência para a fase adulta. Então,
Esses mantos hoje são encontrados no Museu de Copenhague, na Dinamarca, e outro, tá? Os tupinambás, outro está no Museu do Louvre, em Paris. Vejam só, eles colocaram em cima do menino na passagem da adolescência para a fase adulta. Esse manto que vou mostrar agora servia para homenagear os homens adultos que se destacassem por sua valentia ou religiosidade. Se encontra no Museu do Homem em Paris. Vejam só, eu disse Museu do Louvre, na verdade Museu do Homem, perdão. Então, aqui essa parte do topo ficava aqui a cabeça, né? E o manto cobria todo o corpo da pessoa, era colocado por cima. Então, todo aquele valente que se destacasse na guerra, por exemplo, era homenageado com esse manto. São 6 mantos tupinambás conservados nos museus da Europa. Então, galera, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, tá certo? Bastante. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Se ficou alguma dúvida, já sabe, volta, pausa, vê com calma e continue estudando, porque estudar é preciso. Um forte abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.